Todo mundo que está assistindo, valeu. Hoje a gente vai falar de performance sexual masculina, o que, que tem em 2025 aí de melhor para todo mundo melhorar. O que a gente fala de performance, o que, que tem incluído dentro disso, né? Então a gente vai destrinchar esse assunto. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Fica à vontade. Excelente. Então a dica vai para a mulherada e para os homens aí. Como melhorar? Que vai dica e vai muita informação. Bem, para performance, na minha cabeça, como leigo da área como um total, a ereção é um momento muito importante. Sem dúvida. Ereção é um ponto importante. E a ereção, a gente tem aquela questão da ereção, né? Ereção completa, ereção meia bomba, tudo isso acontece muito, você vê muito no consultório essas queixas. Pô, é assim, a disfunção. No consultório a gente vai ver o paciente que está com disfunção de ereção, né? Raramente o camarada vai lá no consultório para falar, ó, tá tudo bem aqui, ereção tá show de bola, tô vindo aqui só para te dar um abraço. Geralmente o rapaz está com um problema. Performance sexual, você falou bem, ereção, tempo de ejaculação e libido. Isso é o que compõe uma performance sexual adequada. O cara tem que ter desejo sexual, libido, ereção adequada para penetrar e o tempo de ejaculação suficiente para dar prazer para a parceria dele e ter prazer também. Então isso é performance. E ereção, assim, quando a gente fala em... Você falou, pô, pênis mole, mais ou menos, meia bomba. A disfunção erétil é a incapacidade de ter ou manter a ereção. Tem paciente que ele fica meio confuso nisso. Ele fala assim, pô, doutor, eu não sei se eu tenho disfunção erétil, eu tenho ereção. Eu consigo penetrar, mas eu estou perdendo no meio. Então, acho que isso não é disfunção erétil. É disfunção erétil. Ele não consegue manter a ereção. Então, a disfunção erétil talvez moderada, não é tão grave como aquele cara que não tem nenhum grau de ereção, não consegue penetrar. Mas o cara que perde no meio, uma ereção, disfunção erétil moderada. Tem aquele camarada também que está percebendo que a ereção está pior, mas ele consegue ereção, consegue penetração, vai até o final. Ou seja, uma disfunção erétil leve, mas também merece atenção também. Perfeito. E isso tem muita relação hoje com o homem sempre foi muito sexual, né? A gente colocar isso na realidade. Então isso muda muito a qualidade de vida desse seu paciente, mudar, melhorar essas questões. Sim, sim. Na verdade, o homem, ele valoriza isso aí que você falou, ele valoriza muito performance sexual. A sociedade cobra muito performance sexual do homem. Então, o cara que não está performando, ele se sente menos homem. Então, e é um ponto interessante que o homem ele não divide isso com ninguém. Como existe essa hipervalorização de performance, ele não vai falar pro amigo dele que ele tá broxando. Raramente ele vai ter um camarada que ele vai dividir. Às vezes estão os dois broxando e ninguém fala fala um com o outro. E aí o cara não fala. Então isso gera impacto na qualidade de vida dele, no trabalho, no relacionamento, no dia a dia. Porque o cara não se sente homem o suficiente. Então isso atrapalha até uma... O cara não deixa de discutir, deixa de se impor em alguma situação, outra situação de vida, porque ele não está se sentindo homem suficiente para aquilo. Não, eu imagino até essa coisa fica na nossa cabeça. Acho que todos nós já passamos por alguma situação de certo constrangimento até, né? Porque a gente se cobra esse resultado, Sim. não tem como fingir, né? É isso mesmo. E atrapalha, às vezes, um dia de trabalho, a evolução no seu dia a dia e tudo mais, né? É isso, é essa maturidade, eu vou chamar de maturidade, mas de você, cara, tô cansado, não deu certo hoje, amanhã vai dar tudo certo e tal, amanhã eu tento de novo e, meu bem, hoje não vai dar, eu tô cansado. Então, assim, essa percepção do próprio corpo, às vezes falta o cara ter. O cara acha que tem que ter ereção o tempo todo, tem que comer todo mundo o tempo todo, é a máquina. E não é assim, entendeu? E é uma cobrança de si para si mesmo, né? Discípulos, raramente, o cara, eu sempre pergunto, mas sua mulher te cobra? Como é que tá isso aí? Seu marido te cobra? Raramente a parceria, que tá com você porque te ama, que gosta de você, vai ficar te enchendo o saco. A não ser que seja um relacionamento já meio tóxico, assim. Mas de uma forma geral, não, minha esposa me ajuda pra caramba, não me cobra, sou eu mesmo que tô me cobrando. Então, geralmente é o cara. Perfeito. Mas agora, Matheus, beleza, você me trouxe o problema. Só que você é especialista. Vem me trazer a solução. A primeira coisa que a gente ouve muito para essa dificuldade da ereção, para essa questão sexual, uma das coisas que vem como acessório é o uso de remédios. Sim. Eu brincava lá, Sim. ração papinto, Sim. né, para dar aquela ereção mais completa, com mais qualidade, ou mesmo dar ereção. Sim. E a gente tem alguns exemplos, a gente ouve muito hoje Tadalafila. Tem outras opções também. Sim. Primeira coisa é você definir a causa da disfunção erétil do cara. Então o cara tá com ereção ruim, beleza. Tá perdendo no meio, não tá tendo ereção. Então a gente vai definir a causa disso aí. São 3 causas básicas para isso estar acontecendo. Causa psicogênica, o cara está com ansiedade naquela situação, mas a gente vai destrinchar um pouco mais. Vascular, que aí entra, vamos falar com o especialista tem o meu aqui, valor. tem seu valor aqui.
e hormonal. Você tem uma quarta causa que é muito específica, que é o cara que tirou a próstata e que teve uma lesão de inervação e que aí é bem específico desse caso. Mas de forma geral, o cara não está tendo ereção, é psicogênico, vascular ou hormonal. Então a gente vai conversar com ele e vai entender melhor. Já, numa conversa, já você consegue, na anamnese, já E onde é que entra o Tadalafila? Tadalafila é a primeira linha de tratamento e ele vai entrar nas 3 causas. Tá? A hormonal, mais especificamente a causa hormonal, você vai dosar o hormônio, o rastreio hormonal completo para todo mundo. E aí, se o cara tiver deficiência hormonal, você vai repor hormônio para o cara. Mas também você vai partir para uma primeira linha de tratamento, ou seja, mesmo psicogênico, vascular, hormonal, você vai fazer a primeira linha de tratamento para disfunção erétil, que vai se basear em vasodilatadores via oral. E aí entra o Tadalafila como nossa, hoje em dia, principal arma, é o remédio mais vendido para isso aí no Brasil. E a pessoa pode ter mais de um problema associado. Com certeza. Em geral, tem mais de um problema associado. Geralmente é multifatorial. Então, geralmente, o camarada ele tem 55 anos, é diabético, ele é hipertenso, ele tem ali, já percebeu que tem uma questão vascular por trás, pela idade, pelas comorbidades. Aí ele começa a falhar uma vez, começa a falhar 2 vezes, já vai para a cabeça. Aí ele começa com ansiedade de performar. Ele, na próxima, ele se cobra mais. Cobrar mais significa liberar adrenalina, nervosismo naquela situação. Então, a adrenalina, vasoconstrição periférica, tira sangue do pênis, perde a ereção. Então, você vê que ele começou com uma causa vascular e ele está com uma causa psicogênica por trás também. Aquele ciclo vicioso, né? Ciclo do mal. O negócio tá, às vezes até daria para funcionar, falhou nenhuma, a segunda já não vai para uma causa até psicogênica. Total, cobrança. A causa psicogênica, ela é, em geral, ansiedade de performar. Então o cara começa com ansiedade para performar bem. E isso gera adrenalina. E essa ansiedade de performance, Rafa, muitas vezes ele não tem só na relação sexual. Por exemplo, se você for chamado, o camarada que trabalha no mundo corporativo aí, chamado para uma reunião, cobrar, mostra os seus resultados aqui nessa reunião, quero que você me mostre. Você vai chegar com ansiedade de performar na reunião também. Você vai liberar adrenalina. Você vai chegar com a mão suada, taquicardia, vai começar a falar, você vai daqui a pouco se ambientar e a coisa vai fluir. Agora na ereção, meu irmão, a adrenalina é destrutiva. Vasoconstrição, tira sangue do pênis e já era. E aí a Tadalafila entraria como agindo no corpo, exatamente? Você falou vasoconstricção da adrenalina, vasodilatação da Tadalafila. Perfeito, matou. Então assim, Tadalafila, vasodilatação, é um vasodilatador, um potente vasodilatador. Então ele vai, falando um pouquinho mais específico para a galera que gosta, ele vai inibir uma enzima chamada fosfodiesterase A2, que basicamente aumenta GMP cíclico e no final do dia vai aumentar a liberação de óxido nítrico no ambiente, no endotélio vascular. Então, ele faz vasodilatação, né? Não só no pênis, no corpo todo. É um potente vasodilatador que vai dilatar o corpo todo, vai chegar mais sangue no pênis e o cara vai ter ereção. Seja de causa vascular, a artéria do cara está meio entupida ali, a placa de ateroma, o Tadalafila vai dilatar. O cara que você falou, psicogênico, muita adrenalina vasoconstritor. Vou dar o vasodilatador para brigar contra aquela adrenalina e o cara poder ter ereção.